Bom, então vamos lá aprender um pouquinho sobre esse jogo. O xadrez é um jogo de mesa de natureza recreativa e competitiva para 2 jogadores. É praticado sobre um tabuleiro quadrado e dividido em 64 casas, alternadamente brancas e pretas. De um lado ficam as 16 peças brancas e do outro o mesmo número de peças pretas. Cada jogador tem direito a um lance por vez. O objetivo da partida é dar checkmate no adversário. É um jogo que requer raciocínio lógico e estratégia. Não envolve elemento sorte, com exceção do sorteio das cores no início do jogo. Origem. De onde veio o xadrez? O surgimento do xadrez se deu no século VI, lá na Índia, com o nome de chaturanga, que significa os 4 elementos do exército. Depois o jogo foi para a China e para a Pérsia. É da palavra persa Shan, que significa rei, que provém o nome xadrez. A forma atual do jogo surgiu no sudoeste da Europa. O xadrez é um dos jogos mais populares do mundo, sendo praticado por milhões de pessoas em torneios, clubes e escolas. Wilhelm Steinitz foi o primeiro campeão mundial nas competições oficiais. Também existe a Olimpíada de Xadrez, o campeonato internacional por equipes realizado a cada 2 anos. Desde o início do século XX, a Federação Internacional de Xadrez organiza esses eventos, que reúnem os melhores enxadristas do mundo. O enxadrismo foi reconhecido como esporte pelo Comitê Olímpico Internacional em 2001. Acredita-se que o xadrez tenha chegado no Brasil no ano de 1500 pelos portugueses. Conhecendo as peças. Primeiro falaremos da torre. A torre se movimenta em direções ortogonais, isto é, pelas linhas, que são as horizontais, e as colunas, que são as verticais, não podendo se mover na diagonal. Ela pode mover quantas casas desejar se estiverem desocupadas pelas colunas e linhas, porém em um sentido em cada jogada. Agora vamos falar da dama, ou também rainha, né? Essa peça é conhecida como dama ou rainha. Ela pode se movimentar quantas casas queira, tanto na diagonal, quanto na vertical, como na horizontal, porém um sentido por jogada. Bispo. O bispo se movimenta nas direções diagonais, não podendo se mover nas ortogonais, que é horizontal e vertical. Ele pode mover quantas casas quiser pelas diagonais, porém apenas em um sentido em cada jogada. Rei. O rei pode mover-se em todas as direções, mas limitada à sua casa vizinha. O rei pode fazer um movimento especial chamado roque, junto com a torre, é um movimento muito legal. Mas para fazer o roque, nenhuma das 2 peças podem ter sido movimentadas. Não pode ter nenhuma peça amiga entre os dois e eles também não podem estar sob ataque de peça inimiga. O rei pode capturar qualquer peça adversária, com exceção do rei adversário. Um rei deve manter distância de 2 casas do outro rei. Isso não é considerado uma jogada irregular. Peão. O peão é a única peça que nunca retrocede no tabuleiro. Portanto, quando se encontra na segunda fila, sempre estará disponível para fazer seu primeiro movimento, andando 1 ou 2 casas na mesma coluna. Quando o peão passar da segunda fila, não poderá mais andar 2 casas. Ele anda para frente, porém captura na diagonal. Se alguma peça parar em sua frente, bloqueará seus movimentos. Então lembrem, o peão nunca anda para trás. Caso o peão alcance a última fila do tabuleiro, ele poderá ser promovido a qualquer outra peça do jogo, menos o rei. Agora vamos falar do cavalo. O cavalo movimenta-se em L, ou seja, anda 2 casas em linha reta e 1 para o lado. O cavalo goza de uma liberdade especial em seu movimento, podendo pular qualquer peça, inclusive do adversário. Ele captura a peça que esteja em sua casa de chegada, ou seja, no 3º movimento. Agora, vamos lá, algumas atividades. Você consegue responder essas perguntas? Quantos jogadores participam do jogo?
Em quantas casas o tabuleiro é dividido? Qual o objetivo do jogo? Em que país e em qual século o xadrez surgiu? Em que ano o xadrez chegou ao Brasil através de quem? Vamos lá, atividade 2. Você consegue responder? Quais são as peças do xadrez? Qual peça se movimenta em L? Qual peça nunca retrocede no tabuleiro? Que lance é considerado irregular pelo rei? Você consegue explicar os movimentos da dama? Qual peça movimenta-se apenas na diagonal? Qual o movimento da torre? E quando o peão pode ser promovido a outra peça? Aqui também a gente tem a atividade 3, que é uma cruzadinha. Você já decorou os nomes das peças do xadrez? Você consegue escrever o nome da peça e o tipo de movimento que cada peça realiza? Bom, aqui agora a gente vai ver também o tabuleiro. Novamente, observem. Essa é a posição das peças. Agora algumas dicas para vocês de filmes sobre xadrez. Sétimo Selo, Fora de Controle, Lances Inocentes, Game Over, Kasparov e a Máquina e Checkmate. Tem muitos filmes e séries sobre xadrez bem bacanas. E agora é a sua vez. Que tal jogar um pouquinho e colocar em prática o que você aprendeu?